A mansão era uma fortaleza de vidro e concreto, um monumento à riqueza de Lucas, erguido em um condomínio exclusivo de São Paulo. Por dentro, o silêncio era uma regra, quebrado apenas pelo eco dos passos em pisos de mármore e pelo choro agudo e incessante que parecia vir das próprias paredes. Era o choro de Léo, seu filho de 5 meses, um som que se tornara a trilha sonora da dor e do fracasso de Lucas. Naquela tarde, ao chegar de uma reunião tensa, o som parecia mais desesperado, uma agulha perfurando sua já exausta paciência. Ele afrouxou a gravata, sentindo o peso do mundo em seus ombros, um mundo que ele podia controlar com planilhas e ordens, mas que desmoronava dentro de sua própria casa, onde um pequeno ser humano se recusava a ser consolado. Movido por uma mistura de irritação e um desespero que não admitiria a ninguém, Lucas subiu as escadas, ignorando a babá que tentava, sem sucesso, acalmar o bebê com uma mamadeira. Ele abriu a porta do quarto de Léo com força, esperando encontrar o caos de sempre. Em vez disso, encontrou a paz. Uma paz que o chocou mais do que qualquer grito. Sentada na poltrona de amamentação, com seu uniforme simples de trabalho, estava Carolina, a nova faxineira. Em seus braços, Léo mamava tranquilamente, os olhinhos fechados, a pequena mão espalmada contra o peito dela. Pela primeira vez em semanas, o bebê não chorava. Ele estava sereno, seguro, nutrido por um afeto que Lucas não sabia dar e por um alimento que ele não podia oferecer. A imagem, que deveria trazer alívio, acendeu uma fúria cega em Lucas. As fofocas de Marta, a outra empregada, que havia pintado Carolina como uma mulher estranha e invasiva, ecoaram em sua mente. Ele não viu um ato de compaixão, viu a violação máxima de seu espaço, de sua privacidade e da memória de sua falecida esposa. "O que você pensa que está fazendo?" Sua voz saiu baixa e perigosa, cortando o silêncio sagrado do quarto. Ele a acusou de ser louca, de se aproveitar da situação, humilhando-a na frente de Marta, que observava da porta com um sorriso mal disfarçado. Carolina, com o rosto pálido de choque e os olhos cheios de lágrimas, tentou explicar, mas a dor de Lucas era uma muralha que nenhuma palavra conseguiria transpor. Ele a demitiu ali mesmo, de forma sumária e cruel, ordenando que saísse imediatamente. Carolina entregou Léo, que começou a chorar no mesmo instante, para a babá, e foi escoltada para fora da casa, carregando apenas sua bolsa modesta e a dignidade ferida. A porta pesada se fechou atrás dela, selando a injustiça. Lá dentro, o choro de Léo recomeçou, mais alto e desolado do que nunca, como se ele soubesse que a única fonte de conforto que conhecera havia sido arrancada dele. É difícil narrar a dor de um momento como esse, em que o sofrimento cega a razão de forma tão absoluta. É por isso que sua inscrição neste canal é tão valiosa, pois nos ajuda a garantir que histórias de compaixão como a de Carolina continuem a ser contadas e não se percam na escuridão. Enquanto a porta da mansão se fechava, um silêncio frio e cortante engolia Carolina. O som do choro desesperado de Léo, agora abafado pela madeira maciça, era uma faca em seu peito. Ela caminhou pela rua de pedras polidas do condomínio, sentindo os olhares curiosos dos seguranças e jardineiros, cada um parecendo uma pequena acusação. A humilhação queimava em seu rosto, mais dolorosa do que a demissão em si. Lucas a chamara de louca, de aproveitadora, mas tudo o que ela fizera foi responder a um chamado que conhecia intimamente, uma dor que ecoava em sua própria alma. Aquele pequeno corpo quente em seus braços, a sucção faminta, a paz que se instalou no quarto por alguns minutos. Tudo aquilo fora real. Ela não invadiu um espaço. Ela preencheu um vazio que gritava por socorro, um vazio que ela mesma carregava dentro de si. Ao chegar em sua casa modesta, na periferia da cidade, o contraste era brutal. Não havia mármore, apenas um piso de cimento queimado.
Não havia silêncio, mas o som constante da vida lá fora. E, acima de tudo, havia uma ausência. Em um canto do seu quarto pequeno, um berço simples de madeira permanecia montado, vazio. Há apenas 7 meses. Ela sonhava com os choros que preencheriam aquele espaço. Mas seu pequeno anjo, seu Davi, partiu antes mesmo que ela pudesse decorar seu nome nas paredes. A dor de ter o leite e não ter o filho para alimentar era uma tortura diária, um lembrete cruel da vida que lhe fora roubada. Ver Léo, tão frágil e necessitado, despertou nela um instinto que era mais forte que qualquer regra ou protocolo. O instinto de uma mãe que precisava desesperadamente dar o amor que lhe sobrava. De volta à Fortaleza de Vidro, Lucas tentava restaurar a ordem que tanto prezava. Ordenou que Marta limpasse o quarto, como se pudesse apagar a presença de Carolina com desinfetante. Mas a ordem não voltava. O choro de Léo era a trilha sonora do seu fracasso. Um som que perfurava sua armadura de CEO e atingia o pai desamparado que ele se recusava a ser. Marta, com uma eficiência venenosa, circulava pela casa, reforçando a decisão do patrão. O senhor fez o certo. Era uma mulher muito estranha, ela dizia, suas palavras alimentando a raiva de Lucas, mas não aplacando a angústia que crescia em seu peito. Ele se trancava no escritório, cercado por gráficos e projeções de lucro. Mas a única estatística que importava era a de um bebê que não parava de chorar. Nos dias que se seguiram, a situação de Léo piorou de forma alarmante. Ele não apenas chorava, mas agora rejeitava a mamadeira com uma apatia assustadora. Seu corpinho, antes apenas pequeno, começava a mostrar sinais de fraqueza, a pele perdendo o viço, o olhar cada vez mais distante. A babá, experiente e dedicada, estava no limite de seus recursos. Ela trocava as fórmulas, tentava novos bicos, cantava canções de ninar, mas nada parecia alcançar o pequeno ser que se afundava em sua própria tristeza. Lucas observava de longe, o medo começando a superar o orgulho. Ele via no filho um reflexo de sua própria solidão, uma dor tão profunda que o impedia de se conectar, de oferecer o consolo que ele mesmo não conseguia encontrar desde a morte de sua esposa. É impressionante como o sofrimento pode nos cegar, nos fazendo punir exatamente aqueles que nos oferecem a cura. A compaixão de Carolina foi vista como uma ofensa, um ato puro transformado em transgressão pela dor de um homem. É para que gestos de amor como o dela não sejam esquecidos que o seu apoio, se inscrevendo neste canal, faz toda a diferença. Ajuda-nos a continuar a iluminar essas histórias, mostrando que a empatia é a linguagem mais poderosa que existe, mesmo quando ninguém parece estar ouvindo. Cada inscrição é uma voz a mais na defesa da bondade, garantindo que ela encontre seu caminho, mesmo nos corações mais fechados e feridos pela vida. A crise atingiu seu ápice em uma madrugada fria. Léo teve febre e seu choro se tornou um gemido fraco e contínuo. Lucas, em pânico, ligou para o pediatra, que chegou em menos de 1 hora. O médico, um senhor calmo e experiente, examinou o bebê em silêncio, sua expressão ficando mais séria a cada minuto. Ele auscultou o peito, verificou a hidratação, pesou o pequeno corpo frágil. Ao final, ele se virou para Lucas, e suas palavras foram diretas, sem rodeios, caindo como pedras no silêncio do quarto. Ele não falou apenas de desnutrição ou de uma infecção viral. Ele usou termos que Lucas, o homem dos números e da lógica, jamais imaginou ouvir. Depressão infantil, falha de vínculo, a profunda necessidade de afeto que nenhum alimento industrializado poderia suprir. Então, o golpe final. O pediatra mencionou que os exames recentes do bebê mostravam traços de anticorpos que só poderiam vir do leite materno. Ele recebeu leite materno recentemente? Perguntou o médico casualmente.
Foi a única coisa que parece ter dado a ele alguma força nas últimas semanas. Quem quer que tenha feito isso pode ter evitado um colapso total. Naquele instante, o mundo de Lucas desmoronou. A imagem de Carolina, sentada na poltrona com Léo em seus braços, a cena que ele classificara como uma violação, retornou com a força de uma verdade inegável. Não foi um ato de loucura, mas um ato de salvação. A fúria que sentira se converteu em uma onda gelada de vergonha e arrependimento que o deixou sem ar. A confirmação veio no dia seguinte. Através da antiga governanta da casa, Dona Elvira, uma senhora que trabalhava para sua família há décadas e que Lucas chamara em desespero. Ela ouvira a história de Marta, mas conhecia o coração das pessoas. Com a voz suave, ela contou a Lucas o que Carolina, em sua humildade, jamais diria. Contou sobre a perda de seu próprio bebê, sobre a dor silenciosa que carregava, sobre como o choro de Léo era, para ela, um chamado impossível de ignorar. Ela não viu o filho de um patrão, seu Lucas, disse Elvira com os olhos úmidos. Ela viu uma criança sofrendo, e o coração de mãe dela respondeu. O que ela deu ao Léo não foi apenas leite, foi a vida que ela não pôde dar ao próprio filho. Cada palavra de Dona Elvira era um prego no caixão do orgulho de Lucas. Ele se lembrou do rosto de Carolina, dos olhos cheios de lágrimas enquanto ele a humilhava. Ela não chorava pela demissão. Ele percebeu agora. Ela chorava pela injustiça, pela incompreensão, por ter seu ato mais puro de amor distorcido e transformado em algo sujo. Ele, o homem que controlava impérios, que movia milhões com uma assinatura, havia esmagado a única pessoa que demonstrou compaixão genuína por seu filho. A solidão que sentia não era mais apenas pela perda da esposa, era a solidão de um homem que, cego pela própria dor, havia se tornado o monstro de sua própria história, afastando a única luz que ousou entrar em sua escuridão. A decisão nasceu daquele mar de culpa. Não era mais sobre orgulho ou sobre o que os outros pensariam. Era sobre a vida de seu filho. Lucas se levantou, a determinação substituindo o desespero. Ele precisava encontrá-la, precisava pedir perdão, não como um patrão arrependido, mas como um pai que falhou miseravelmente e que agora implorava por ajuda. Ele olhou para o berço onde Léo dormia um sono intranquilo, medicado, e soube que não havia outra saída. A cura para seu filho, e talvez para si mesmo, estava naquela mulher simples que ele expulsara de sua casa com tanta crueldade. Sua jornada para consertar seu erro estava apenas começando, e ele sabia que seria o caminho mais difícil que já percorrera. Histórias como essa nos lembram que o momento mais sombrio pode ser o início de uma grande transformação. A coragem de admitir um erro e buscar o perdão é uma das maiores forças que um ser humano pode ter. Se você acredita no poder da redenção e nas segundas chances, sua inscrição no canal nos dá o incentivo para continuar compartilhando relatos que inspiram e mostram que sempre é possível reconstruir o que foi quebrado. Cada novo membro é um voto de confiança na capacidade humana de amar, errar e, acima de tudo, de aprender a fazer o que é certo. Não importa o quão difícil seja o caminho de volta. Com o endereço de Carolina em mãos, fornecido por Dona Elvira, Lucas saiu da mansão. Ele não pegou o carro de luxo, mas um veículo mais discreto do fundo da garagem, como se quisesse se despir de sua identidade de CEO. Dirigir para fora dos muros do condomínio era como cruzar uma fronteira para um mundo que ele mal conhecia. As ruas largas e arborizadas deram lugar a um emaranhado de vias estreitas, casas coloridas e a vibração de uma comunidade unida pelas dificuldades. O contraste era um soco em seu estômago, a materialização da distância social e emocional que ele mesmo criara. A cada esquina, a ansiedade aumentava. O que ele diria? Como poderia pedir a uma mulher que ele humilhou para voltar e salvar seu filho? A única certeza que ele tinha era que precisava tentar.
ele encontrou a casa de Carolina no final de uma rua estreita, onde crianças brincavam descalças e o cheiro de café passado se misturava ao som de um rádio distante. Era uma casa pequena, com um portão de ferro simples e vasos de plantas bem cuidados na janela, um universo de calor e simplicidade que contrastava brutalmente com a frieza estéril de sua mansão. Por um longo momento, Lucas ficou parado dentro do carro, o volante de couro frio sob suas mãos trêmulas. A armadura de CEO, que o protegia em salas de reunião e negociações milionárias, parecia inútil ali. Ele era apenas um homem, um pai aterrorizado, prestes a bater na porta de uma mulher que ele havia ferido profundamente. Cada segundo de hesitação era um eco da sua crueldade. Finalmente, respirando fundo, ele saiu do carro e caminhou até o portão, sentindo o peso de cada passo como se estivesse marchando para o seu próprio julgamento. Quando Carolina abriu a porta, seus olhos revelaram uma surpresa cansada, mas não havia raiva neles, apenas a sombra de uma dor familiar. Ela o observou em silêncio. O homem que a havia humilhado, agora parado em sua soleira, parecendo menor e mais frágil do que ela se lembrava. Lucas abriu a boca para falar, mas as palavras ensaiadas, os pedidos formais de desculpas, morreram em sua garganta. Sua voz saiu rouca, quebrada, despida de qualquer autoridade. Eu sinto muito. Ele conseguiu dizer, e as palavras soaram inadequadas, patéticas diante da enormidade de seu erro. Ele não conseguia sustentar o olhar dela. Em vez disso, seus olhos se fixaram em um pequeno berço de madeira visível no canto da sala. Um santuário silencioso que explicava tudo. Naquele instante, ele compreendeu que a dor dela era um oceano muito mais profundo do que ele jamais poderia imaginar. Eu fui cego, continuou ele. As palavras agora jorrando em um fluxo descontrolado de confissão. Minha dor pela perda da minha esposa, ela se tornou uma arma, e eu a usei contra a única pessoa que tentou ajudar meu filho. Eu vi seu ato de amor e o chamei de loucura. Eu a humilhei por me mostrar uma compaixão que eu mesmo não conseguia sentir. Meu filho, Léo está doente, Carolina. Ele está desaparecendo. E eu não sei o que fazer. Foi então que a barragem se rompeu. As lágrimas que ele segurara por meses, as lágrimas do luto, do medo e da culpa, finalmente rolaram por seu rosto. Ele não soluçou. Foi um choro silencioso e devastador de um homem que havia perdido tudo, inclusive a si mesmo. Ali, na porta de uma casa humilde, o poderoso Lucas desmoronou completamente. Carolina o observou chorar, e em seu rosto não havia triunfo, apenas uma profunda e ressonante empatia. Ela não via mais o patrão arrogante que a expulsara. Via um pai quebrado, um viúvo perdido, um ser humano se afogando em um sofrimento que ela conhecia muito bem. Cada lágrima dele era um reflexo das suas próprias noites em claro, abraçada ao berço vazio. Ela entendia aquela linguagem. A dor deles era diferente na origem, mas idêntica na essência. Depois de um longo silêncio, quebrado apenas pelo som da respiração embargada de Lucas, ela falou, sua voz suave, mas firme. Não é por você, disse ela, e seu olhar era claro, direto. É por ele, é pelo Léo. Eu vou com você. Sua decisão não era um perdão, mas um ato de amor maior, um resgate que transcendia a ofensa pessoal. Não houve discussão sobre termos, salário ou condições. Aquele momento selou um pacto que nenhuma palavra poderia definir. Era uma aliança forjada na dor e na esperança, a união de duas almas feridas com a única missão de salvar uma vida inocente. Lucas, com o rosto ainda marcado pelas lágrimas, apenas assentiu. Uma onda de alívio tão avassaladora que quase o derrubou. Ele sentiu como se um peso monumental tivesse sido retirado de seus ombros.
Carolina pegou uma pequena bolsa, deu uma última olhada para o berço vazio de seu filho Davi, como se pedisse sua bênção, e fechou a porta de sua casa. Ao caminharem lado a lado em direção ao carro, não eram mais patrão e empregada, mas sim dois guardiões, parceiros improváveis em uma jornada para trazer de volta a luz a uma casa mergulhada na escuridão. O retorno de Carolina à mansão não foi marcado por formalidades, mas por um silêncio reverente. A casa, antes uma tumba de mármore ecoando dor, começou a respirar novamente. O choro agudo de Léo foi gradualmente substituído por balbucios curiosos e, eventualmente, por risadas cristalinas que pareciam polir as paredes frias. Carolina não impunha regras. Ela simplesmente existia, e sua presença era um bálsamo. Ela movia-se com a calma de quem entende a linguagem da alma, transformando o quarto do bebê em um ninho de calor e segurança. Lucas, a princípio, observava de longe, um espectador em sua própria casa, maravilhado e intimidado pela facilidade com que ela nutria seu filho, não apenas com o leite que o salvou, mas com um afeto que o ressuscitava. A mansão deixou de ser um monumento à riqueza de um homem para se tornar o santuário de uma vida que renascia. Guiado pela paciência e pela sabedoria silenciosa de Carolina, Lucas iniciou sua própria e desajeitada jornada para a paternidade. Ela não lhe dava ordens, mas o incluía em cada pequeno ritual com uma naturalidade que desarmava seu orgulho. Ele aprendeu a dar banho, sentindo a pele frágil de Léo sob seus dedos e o medo se dissolvendo em ternura. Aprendeu a trocar fraldas, a interpretar cada pequeno som, a ninar seu filho até que o sono chegasse. Foram nesses momentos, com o peso quente de Léo em seu peito, que Lucas finalmente começou a se curar, permitindo que a alegria daquela nova vida preenchesse o vazio deixado pela perda. Marta, a fonte do veneno que quase destruiu tudo, foi dispensada com uma frieza que Lucas antes reservava apenas para os negócios. Um ato final para purgar a casa de toda a escuridão do passado. Com o tempo, a dinâmica entre eles se solidificou em algo que desafiava rótulos. Não eram um casal no sentido tradicional, mas formavam uma família, uma parceria de almas unidas por um propósito maior. A gratidão de Lucas se transformou em uma ação poderosa. Em homenagem à sua falecida esposa e inspirado pela generosidade de Carolina, ele criou a Fundação Helena, uma organização dedicada a amparar mulheres que, como Carolina, haviam perdido seus filhos, oferecendo apoio psicológico e doadoras de leite para bebês órfãos ou em situação de risco. Sua fortuna, antes um meio para acumular poder, encontrou seu verdadeiro valor: transformar a dor em esperança, a perda em legado. A mansão fria agora abrigava as reuniões do conselho, e o nome de sua esposa ecoava não mais como um lamento, mas como um símbolo de vida e recomeço para centenas de outras famílias. 5 anos depois, o jardim da mansão, antes um cenário impecável e sem vida, era palco de uma corrida animada. Léo, um menino de olhos brilhantes e riso fácil, corria em direção a Lucas, gritando: "Papai, me pega!" Carolina, sentada na varanda, sorria, o rosto iluminado por uma paz que parecia impossível anos atrás. Léo a abraçou forte, chamando-a de Mamá Carol, um título que nasceu espontaneamente de seu coração infantil. Naquele fim de tarde, enquanto observavam o filho brincar, Lucas e Carolina trocaram um olhar que continha um universo de entendimento, gratidão e um amor sereno e inabalável. É por finais como este, que nos enchem de esperança, que cada inscrição neste canal se torna tão importante. Sua ajuda nos permite continuar a tecer essas narrativas de cura, provando que, mesmo da dor mais profunda, a vida sempre encontra um jeito de florescer novamente.